Bem-vindos à nossa devocional sobre os Salmos. Aleluia. Eu declaro sobre esta terça-feira o favor do Pai sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que você seja protegido pelas asas do Senhor, que a mão do Senhor te guie aos caminhos férteis, aos caminhos frutuosos, aos caminhos de paz, aplainados, como diz a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor transforme o seu dia num dia glorioso. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém, amém. Bom dia, Laura. Bom dia, Kedma. Bom dia, Diego Freitas. Patrícia, tudo bem com vocês? Amém. Glórias a Deus. Andréia. Alexandro, amém. Alexandre. Alex, nós chamamos de Alex, né? Aleluia. Amém. Wagner Diniz, tudo bem? Amém. Que bom tê-los aqui comigo. Antônio Araújo. Amém. Louvado seja Deus. Olá, Nívia. Jorge Fran. Amém. Glórias a Deus. Que bom. Podemos estar mais uma manhã compartilhando das coisas do Senhor, da palavra do Senhor. Aquilo que você faz no início do dia vai determinar o toque do dia, a direção do dia. Amém. A estrada que você pegar tem um determinado lugar que você vai alcançar, amém? Então comece sempre voltando seu coração para o Senhor. Olá, Sueli, Sérgio, queridos, amém? Bom dia, Samara, bom dia, Danielson, amém? Danielson Matos, Fernando, Adão Mendes, Pastor Samuel, bom dia, queridos, amém? Olá, Deia, amém, Deia, é assim? Amém, dia de vitória, é isso mesmo, amém? Que bom ouvi-los. Amém. Somos filhos amados, como diz essa canção, já não somos mais escravos do medo, o Senhor nos libertou, somos filhos, herdeiros com Cristo Jesus. Bendita a salvação. Aleluia, bendita a salvação. Olá, Viviane. Felipe, bom dia, logo mais nossa reunião, não esquece. Amém. Amém, Guilherme, bom dia, glórias a Deus. Amém, aleluia, amém. Aleluia, glórias ao Rei. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Amém. Eric Fábio de São Paulo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro o espírito de sabedoria, de revelação sobre você. Eu declaro que o seu lar é abençoado pelos céus. E aquilo que Deus abençoou, ninguém revoga. A bênção de Deus é irrevogável na sua vida. Aleluia. Você foi destinado a reinar em vida. O teu futuro é o trono de glória. Você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Prepare-se para reinar nesta vida e na era vindoura. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos um salmo maravilhoso para compartilhar. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de, antes de compartilhar o salmo, compartilhar algo que nós falamos na reunião de oração ontem aqui em Gramado. Ezequias foi o maior rei de Israel, diz a Bíblia. Ezequias foi o maior rei de Israel. Em termos de influência, de riqueza, de poderio, ele foi o maior de todos. Ele foi um rei de Judá. Foi aquele rei que recebeu um milagre poderoso quando Isaías foi falar com ele e o relógio de Acás, como sinal da sua cura, voltou 10 graus. Isso significa que Deus segurou a terra e voltou ela, amém? Você sabe que a Terra gira em torno de si mesmo, 1.700 km, amém, por hora. Então Deus segura a terra para e Deus volta a terra, amém? Para dar um sinal que aquele homem pediu, Deus o ouviu. Que poderoso, foi um grande rei de Israel, no sentido de Judá, né? Judá, tribo do sul, e há algo interessante sobre ele. A Bíblia diz que ele cantava, orava os salmos de Davi e de Asaf. Então, orar os salmos, falar e meditar nos salmos, usar as palavras de Davi, como diz a Bíblia, precisamente sobre Ezequias e os levitas que estavam no seu reino, eles falavam as palavras de Davi. Eu quero dizer para você, baseado nesta palavra de Deus que nos afirma fé, que você vai prosperar em todas as coisas, que ao meditar nos salmos, você tomar essas palavras de Davi e de outros salmistas
como palavras suas, palavras que louvam a Deus, palavras que trazem de fato a sinceridade de um coração que busca, que clama a Deus, você vai experimentar o que Ezequias experimentou. Ele foi o rei mais influente de todo Judá, diz a Bíblia. Aleluia, de todo, não houve nenhum como ele. Aleluia. Então ele teve mais riquezas até do que Salomão. Amém. Amém. Poderoso isso. Glórias a Deus. Então você está recebendo, amém, alimento sólido da palavra, alimento para prosperidade, alimento para estabelecer o seu dia, para fundamentar a sua história, para consolidar o propósito de Deus na sua vida, para que você crie asas, amém, como a águia, para subir mais alto no conhecimento de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Você precisa conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho e você precisa conhecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então veja que o amor do Pai, o Pai me ama, a graça de Jesus e a comunhão preciosa do Espírito Santo. O Pai arquitetou todas as coisas, Ele é a origem, o Pai da semente. Deus idealizou tudo, Deus pensou em você, Deus trouxe você à vida. Jesus veio e executou o plano divino do Pai. E o Espírito Santo é o que te hoje instrui, te guia a desfrutar desta obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Então conheça cada um deles na sua intimidade, no nome de Jesus. Amém? Então hoje é o Salmo 18. Salmo 18 é um salmo poderoso, é um salmo de cântico de Davi. Davi, depois de 13 anos praticamente de perseguição, fugindo de Saul, nós lemos muitos salmos onde Davi expressa seu coração, os inimigos caluniando Davi, diante de traidores, decepções, traições. Davi é livre de todos os seus inimigos. Davi é livre da perseguição. Davi encontra descanso na alma depois de décadas, de fuga. Bem, e ele escreve esse salmo certamente de louvor ao Senhor, mencionando os feitos de Deus. E você toma esse salmo como um salmo profético. Se você está ainda debaixo de adversidades, de grandes lutas na sua vida, olha, leia o Salmo, são 50 versículos, eu não conseguirei lê-los todos aqui de manhã por causa do nosso período, mas vou ler alguns versos e vamos compartilhar deste Salmo tão belo, amém? Então é um Salmo onde Davi expressa a sua alegria de ter sido livre dos seus inimigos. Ele começa dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, amém? A tua força é o Senhor, se o Senhor é a tua força, a sua força é inesgotável, mesmo que você passe por dificuldades físicas, declare que o Senhor é a tua força. A Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal, amém? Você vai receber vida, receba vida. Eu declaro força sobre você, cura sobre você. Cura física, emocional, porque o Senhor é a tua força. Que coisa linda. Foi o Senhor que trouxe Davi até aqui. Foi o Senhor que sustentou Davi nas adversidades tantas que ele passou. Amém? É o Senhor que nos sustém. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu refúgio, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo. Em quem me refugio, diz Davi, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aleluia. Então Jesus se revela como nosso Salvador. A salvação aqui é Cristo Jesus. E Davi diz: tu és a minha salvação, me salva dos meus inimigos, o meu baluarte, o meu estandarte, tu és a minha rocha, tu és a minha cidade forte, o meu refúgio. O Senhor é minha rocha que me protege. Amém? O Senhor é tudo, a proteção está na sua vida, porque o Senhor, Ele é a rocha que te cerca, que te protege de favor, de bondade. Você está circunscrito, amém, na bênção de Deus. A bênção de Deus te cerca, o favor, a benevolência, a bondade, a benignidade. E Deus renova a sua juventude debaixo do favor, amém? De sorte que a sua velhice será cheia de frutos, aleluia, em nome de Jesus, amém?
Bem, Davi disse também no verso seguinte: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você sabe que a invocação é o princípio espiritual. Paulo diz: invoca o Senhor e você vai ser salvo. Invoca o nome do Senhor e você vai ser salvo. Invocar o nome do Senhor é clamar pelo nome do Senhor, é chamar o nome do Senhor, é Jesus, Jesus, é meu Deus, meu Pai, é chamar o Senhor. Oh, Espírito Santo. Quando você chama uma pessoa, o que acontece? Ela responde, ela vem, certo? Se você chama, se eu chamo minha esposa, Rosana, ela responde. No relacionamento sadio, a pessoa responde, a pessoa vem. Quando você invoca Jesus, ele vem. Amém? Ele vem, ele vem. Amém? Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Então, se você está no meio de tempestade, de tribulações na sua alma, invoca o nome de Jesus. Em vez de abrir a sua boca e gritar por outras coisas, grite Jesus. É como Pedro, que estava andando sobre as águas, ele começou a submergir e ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus, diz a Bíblia, prontamente, imediatamente estendendo a mão, o levantou. Eu não sei que distância Jesus estava de Pedro, mas a Bíblia diz que foi imediatamente. Ou se Jesus estava muito distante de Pedro, imediatamente ele chegou. Amém? Então, imediatamente, no tempo certo, Deus vem ao seu socorro. Quando você clama o nome de Jesus, o príncipe da paz se revela em paz. Amém? E você vai perceber a paz. O Espírito Santo que habita em você se revela, ele levanta a bandeira contra o inimigo, o estandarte, a insígnia. Amém? Aleluia, a sua força, a sua manifestação, invoca o Senhor. Então invoca o Senhor, é uma disciplina espiritual. Talvez você não pratique muito, mas Davi disse: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse é um princípio espiritual. Muitas pessoas sofrem porque elas não invocam o nome do Senhor. Invoque durante o dia. Há uma dificuldade, Jesus. Mas sabe, não fale o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor é santificado. Pai nosso, seja santificado o teu nome, disse Jesus. O nome de Deus é santo, santo, santo. Santo é separado. Não coloque o nome do Senhor como os outros nomes. Não use essas expressões corriqueiras. Ai, Deus me livre. Ai, Deus isso, Deus aquilo. Como se o nome de Deus fosse um amuleto, alguma coisa que você diz sem significado. Não, não. Quando você declarar em fé o nome de Jesus, o Senhor te salva dos seus inimigos. Amém? Se você está submergido e gritar o nome do Senhor, ele se revela como Salvador na sua vida. Em qualquer situação, diante do perigo, invoque o nome do Senhor. É o nome de Jesus. Declare Jesus, Jesus. Essa invocação do nome de Jesus. E você vai perceber vida do Espírito, vida de Deus se manifestando em você. A sua alma entra em descanso. Aleluia. Que poderoso isso. Davi está celebrando a vitória depois de anos sendo perseguido. Ele segue dizendo, aí já vou pular vários versos, vou lá para o verso 16. Davi diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi, ele expressa a graça do Senhor que vem ao socorro. Aleluia. Você sabe que Deus se inclina ao nosso clamor. A Bíblia diz que Deus se inclina ao nosso favor. Mesmo que você tenha acusadores, mesmo que você tenha fortes inimigos que estão com pedras na mão para te apedrejar, o Senhor, ele se inclina para te favorecer. Uma mulher foi pega em adultério. Os fariseus, os religiosos, trouxeram-na com pedras na mão para apedrejá-la segundo a lei. E Jesus, a Bíblia diz que ele se inclinou e começou a escrever com o seu dedo na pedra do templo.
era na pedra. Jesus, como lá em Êxodo, quando Deus escreveu com o seu dedo nas pedras, nas tábuas de pedra a lei, agora o Senhor Jesus, em graça, em verdade, Deus manifesto, estava escrevendo uma nova lei, a lei do Espírito, a lei do amor, da graça, da bondade. E ele escrevia. E os homens insistiam: Senhor, você não vai responder, diga alguma coisa. O que você vai dizer? E Jesus permanecia inclinado diante daquela mulher. Imagina a situação daquela mulher, cheia de condenação, de culpa. O diabo certamente condenando ela, aqueles homens. O Senhor Deus se inclina diante do pecador. Diante do pecador, ele se inclina e ele escreve. Certamente o Senhor estava escrevendo: filha, eu não te condeno mais. Filha, confia em mim. E Jesus se levanta e diz: quem não tem pecado semelhante a este, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que a consciência de cada um foi golpeada, a começar dos mais velhos, deixaram as pedras e foram embora. E Jesus se inclina. Depois de um tempo ele se levanta, olha para a mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz: Senhor, não há ninguém. Todos foram embora. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Uau, essa é a mulher sarada. Essa é a mulher que experimentou a bondade, o Deus que se inclina, que dá a mão quando você está caído, que vem ao seu favor. Ele já fez isso uma vez e ele decidiu hoje morar em você. Amém? Jesus, Deus se fez homem para nos encontrar. Foi ele que nos encontrou. Ele veio buscar o perdido. Nós éramos os perdido, sem direção neste mundo. E ele desceu, se fez homem para nos encontrar. E depois que ele subiu, ele disse: o outro Consolador, Deus o Espírito Santo, ele veio morar em você, morar em nós. Nós não estamos mais perdidos. Nós temos um rumo, nós temos uma pátria, nós temos um destino, nós temos um caminho a seguir. Nós sabemos para onde vamos. Nós estamos em direção ao trono, ao Pai, à eternidade. E o Espírito está conosco, nunca nos deixa só, aleluia. Mas esse Deus que mostra o seu favor, aleluia, ele vem ao nosso nível, amém. Isso é tão precioso, isso é tão poderoso. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam trancados num lugar com medo dos judeus, e Jesus passa a parede. Esse é o corpo que nós vamos herdar como corpo dele. E ele diz: Shalom, seja convosco. A primeira expressão, primeira liberação do Senhor ressurreto para com os discípulos foi Shalom. Shalom. Jesus diz: quando você entrar numa casa, antes de tudo diga Shalom. Então receba Shalom, paz na sua alma agora, que as tempestades silenciem-se em nome de Jesus. E Jesus diz: Shalom. E os discípulos maravilhados viram o Senhor, conversaram com o Senhor. Jesus se manifesta a eles. A Bíblia diz que Tomé não estava lá. Tomé não estava. E Jesus, 8 dias depois, aparece de novo neste lugar e Tomé estava presente. Jesus mais uma vez diz: Shalom seja convosco. E prontamente ele vira para Tomé e diz: Tomé, toca aqui na minha mão, veja a minha mão, veja o meu lado, põe aqui o teu dedo. E Tomé diz: Deus meu, Senhor meu, Senhor meu. E Jesus diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas veja, parece que Jesus voltou 8 dias depois, voltou no domingo, se manifestou no domingo e voltou no domingo. Domingo deve ser consagrado a Deus, é o primeiro dia da semana. Quando você dá o primeiro a Deus, ele abençoa o restante, amém? Não falte dos cultos, aleluia, amém? Não falte em nome de Jesus. Bem, e aí Jesus se vira Tomé. Ora, Tomé, ele foi incrédulo. É uma fé que não é referência para nós. Nós precisamos crer sem ver. A fé não se baseia no visível, no que eu sinto, no que eu estou ouvindo do mundo. Não, a fé se baseia no invisível da palavra de Deus. O Deus invisível, eu creio nele, amém? Eu creio na palavra, aleluia, é invisível para nós, mas há de se manifestar. Veja, mas Jesus parece que desce ao nível, ele se inclina ao nível de Tomé para satisfazer uma necessidade de algo mais de Tomé. Às vezes você precisa de algo mais na vida.
Às vezes a palavra para você não é suficiente. Às vezes você tem um clamor para Deus, Senhor, eu sei a palavra, mas a minha situação é tão dificultosa, meu casamento é tão errado, eu sofro tanto com tantas coisas, Senhor, me dá algo mais. Eu quero te dizer que o Deus de toda esperança, o Deus de todo consolo e de paz, Ele vai descer o seu nível, de forma a você entendê-lo, de forma a você poder compreendê-lo. Amém? Ele vai se revelar a você. Espere isso. A Bíblia diz que Paulo estava em Jerusalém e a situação foi tão apertada. Paulo chegou a desesperar da vida, ele escreve isso em Coríntios, provavelmente nessa situação, Paulo estava para ser despedaçado, diz a Bíblia. Jesus aparece para ele à noite. Jesus aparece numa visão para Paulo e diz para ele: Paulo, coragem. Coragem, Paulo. Assim como você me testemunhou em Jerusalém, você vai me testemunhar em Roma. Veja, essa foi uma grande motivação para o apóstolo Paulo. Hein? Então, Jesus pode aparecer para você. Aleluia, Ele é Deus, é Ele que estabelece. Eu quero dizer é que Ele vai aparecer no meio da sua tempestade. Seja no vale, Ele vai estar lá. Seja no pico da montanha, Ele vai estar lá. Seja no meio da tempestade, no mar, quando os ventos são contrários, Ele vai aparecer. Seja na hora mais escura da sua história, no momento mais dificultoso, Ele estará do seu lado e vai se revelar num nível para elevar a sua fé. Ele faz isso sempre. Em João 21, a Bíblia diz que Pedro, depois de dias que Jesus não aparece, ele diz: eu vou pescar. Ou seja, vou voltar à prática das coisas antigas. Esse negócio de seguir o Senhor, ele desapareceu. A Bíblia diz que Jesus vai e vem, né? Vou e volto. Essa é a dinâmica da vida cristã. Às vezes você acha que o Senhor te deixou, que Ele não está te ouvindo. E Pedro disse: eu vou pescar. E os outros disseram: eu vou também. Todos foram com ele, trabalharam a noite toda, não pegaram coisa nenhuma. Uma vez que você vive o reino de Deus, não tente fazer nada sem colocar o Senhor em prioridade. Amém? Bem, mas de manhãzinha, né? De manhãzinha, ainda sem a percepção clara do dia, aí Jesus grita da praia: vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: não, nada. E Jesus diz: lançai a rede do lado direito, amém? Do lado direito, faça a coisa no modelo divino, do lado certo, do lado da justiça, do lado da força, que é Cristo Jesus. Bem, e eles lançaram e pegaram grandes peixes e precisaram pedir ajuda. De repente João olha e diz para Pedro: é o Senhor. Pedro estava até nu. A Bíblia diz que ele se veste, pula na água e vai de encontro ao Senhor. E aí surge um diálogo. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Jesus diz: tu me amas, ágape, amor, ágape, o amor sacrificial, mais do que esses. Deixa eu ver a hora aqui, 24, temos pouco tempo. Jesus diz: você me ama, agapau, vou trazer o verbo aqui, trazendo um aportuguesamento para eles. Agapau, mais do que esses. Pedro responde: eu te amo, filéu, Senhor. Quer dizer, um amor de amizade, um amor que entrega a vida. Eu percebi o que eu fiz, não é o nível do amor que o Senhor tem por mim, que eu tenho por ti. E Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Depois Jesus, pela segunda vez, diz: Pedro, você me agapau. E Pedro responde mais uma vez: Senhor, eu te amo, filéu. E Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus diz: Pedro, você me ama, filéu. A palavra amor ali é filéu. Esse amor do seu nível, o amor igual ao seu para comigo. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu muito, porque Jesus disse filéu. Ele sabia a diferença disso. E aí ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que é só filéu. Não é o amor capaz de dar minha vida por ti. Veja, Jesus desceu o nível de Pedro, por assim dizer. E aí Jesus toma Pedro pela mão. E Pedro se tornou do grande apóstolo, que quando foi ser morto, a história diz que ele foi crucificado, ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Um amor que aprendeu a se entregar completamente. Leia as epístolas de Pedro, você vai ver esse homem, né? A linguagem dele, que poderoso isso. Mas o Senhor veio ao seu nível.
Então o Senhor vem, é o que Davi disse, do alto ele veio, me estendeu a mão, me tirou das muitas águas, eu estava sendo ferido por forte inimigo, mas ele veio a mim. Ele segue dizendo, trouxe-me para um lugar espaçoso. Então nós estamos no meio da tribulação, no mar da tempestade dessa vida, como aquela velha canção, né, que diz, se o mar da vida quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Amém? Lembra disso? Amém? Então, o Davi estava num mar de problemas. E o Senhor, ele diz, o Senhor me tirou de lá com a mão, o Senhor desceu e me levou para um lugar espaçoso. Esse é um lugar de descanso, são os pastos verdejantes, é onde o seu cálice transborda, sabia? No meio dos adversários, Deus te dá um caminho espaçoso, Deus vai te dar facilidades em coisas, ouviu? Deus vai te dar inteligência, graça, sabedoria, para que você desempenhe as coisas com facilidade, no nome de Jesus. Vai ser fácil para você, porque você vai ter habilidade de Deus para fazer as coisas, não a habilidade do homem. Para outros pode ser muito difícil, mas para você vai ser fácil. Esse é o sentido de um lugar espaçoso. Amém? Deus te dá conforto, Deus te dá paz. Aleluia. Bem, o Salmo é lindo, né? Como eu disse, são 50 versículos. Aqui teria muita coisa para compartilharmos e vou ler mais alguns. Davi diz assim, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, ou seja, Deus ilumina os meus caminhos, aquilo que eu não vejo, Ele me mostra, aquilo que eu não sei, Ele me ensina. Esse é o bom e amado Mestre, o Espírito Santo, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Há uma canção também que diz isso, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para a peleja, aleluia, amém? Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, Yoshua, a tua direita me susteve e a tua clemência, seu favor e bondade me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei. Amém? Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odeiam, eu os exterminei. Aleluia, amém? O Senhor me livrou de todos os meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glórias a Deus. É o Senhor quem dá grandes vitórias à sua vida, a você. Amém? Louvado seja Deus. Que lindo, que poderoso. Amém? E você possa confessar os salmos, como fez Ezequias. Ele restaurou os salmos de Davi, as palavras de Davi, através dos salmos, os salmos de Davi, de Asaf, e a Bíblia diz que ele se tornou o maior rei de Judá. Amém? O maior rei de Judá. Isso revela um princípio, que quando você fala as palavras de Davi, quando você louva a Deus com as palavras dos salmos, Deus prosperará você muito. Amém? Faça isso. Amém? Aproveite cada devocional para aprender algo do Salmo, para decorar algumas porções, para destacar na sua palavra, sua Bíblia. Marque, destaque no celular, como você usa a Bíblia. Ouça em áudio, que você pode baixar uma Bíblia onde você vai ouvindo os Salmos. Cada dia ouça 1, 2, 3, 10 vezes, quanto mais você puder.
até que as palavras se tornem suas, até que você flua na liberdade de confessá-las. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta terça-feira que o Senhor, o Deus que se inclina ao teu favor, que vem ao teu nível, que esclarece a tua dúvida, que te levanta quando você está caído, este Deus de amor que é presente, que está conosco, o Espírito Santo, ele vai te dar revelação, ele vai subjugar os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai te dar caminho espaçoso, é um novo ciclo virtuoso de graça, de bondade. Você vai entrar num novo ciclo de prosperidade, onde as coisas maiores serão vistas. E depois dessas grandes coisas, outras maiores virão, porque Deus sempre anuncia as coisas maiores. Ele sempre anuncia novidade, ele nunca anuncia o velho, o passado, ele sempre anuncia novidade, porque este é o caminho daquele que anda com Deus, novidade no Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Não deixe de compartilhar a live. Misael, amado, Kedman, amém. Abraço ao Ulisses também. Em nome de Jesus, a toda a sua casa. Amém. Nós oramos por você. Adão Mendes, louvado seja Deus por cada um de vocês que está aqui nesse momento juntos. Vocês também nos motivam, amém, em unidade, em fé. E eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Amém. Abraço carinhoso. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.